Capítulo 1045, Juntos tradução. Do Koan revisão. Nies em Padrim Li Ming estava prestes a sair, quando de repente se assustou. Ele se virou para ver Yan Yuer olhando de modo envergonhado para ele. De todos que vieram para este local, o talento de Yan Yuer se manifestava particularmente em sua compreensão das leis e sua velocidade de treinamento, mas ela não se destacava em combate ou em batalhas de vida e morte. Além disso, seu cultivo sempre foi um pouco menor. Em termos de força de combate, ela estava entre os mais fracos. Se ela fosse sozinha, ela realmente experimentaria um grande perigo. Yan Yuer estava bem ciente deste fato. Embora o julgamento de fundação do reino místico da besta divina não fosse fatal, sempre existiram pessoas que morreram ao explorar esta terra. Yan Yuer não queria se tornar um dos cadáveres que nutria a terra. Wang Hongzi não convidou você? Li Ming franziu a testa ligeiramente, respondendo a ela com uma transmissão de som de verdadeira essência. Embora ele não se importasse particularmente em ajudar Yan Yuer, se ele fizesse esse tipo de coisa, atrairia o ódio e a hostilidade dos outros em direção a si mesmo. Esta seria uma ação que equivalia a dar um tapa no rosto de Wang Hongzi. Embora ele não tivesse medo de Wang Hongzi, ele não queria causar problemas onde não existia nenhum para começar. Sim, ele convidou, mas eu ouvi dizer que ele tem uma reputação extremamente ruim. Yan Yuer estava realmente envergonhado neste momento. Ela sempre fora a princesinha do Palácio Encanto da Fênix e se deixasse ele para ir a outros palácios, inúmeros homens a perseguiriam com todo o seu fervor. Com sua linhagem perfeita da Fênix ancestral, além de sua boa aparência, seu número de pretendentes poderia ser imaginado. Os humanos não nasciam com arrogância e um ar natural de superioridade. Pelo contrário, ele se desenvolvia à medida que cresciam. Já que Yan Yuer foi criada em tal ambiente, era impossível que ela não pudesse ser tão arrogante. Esta foi a primeira vez em sua vida que ela teve que ignorar toda essa vergonha e pedir ajuda de tal maneira a alguém. Ela tomou a iniciativa de pedir para se juntar a um homem, mas em vez disso ele a questionou. Ela temia que Li Ming desenvolvesse algum tipo de mal-entendido. Li Ming olhou para Wang Hongzi sem mover a cabeça e viu Wang Hongzi sorrindo enquanto esperava onde estava. Yan Yuer e Li Ming falaram um com o outro através de uma transmissão de som e verdadeira essência que só levou um único sopro de tempo, e eles também apenas olharam um para o outro por um breve momento. Então Wang Hongzi simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Wang Hongzi esperava estupidamente que Yan Yuer respondesse sua pergunta. Havia até mesmo algumas pessoas atrás dele que pareciam ser seus amigos brincando e rindo, esperando para ver Wang Hongzi perseguir com sucesso a mulher que ele escolheu. Se Li Ming partisse com Yan Yuer, seria o mesmo que chutar Wang Hongzi até o chão. Além disso, havia outro problema. Li Ming tinha originalmente vindo aqui para caçar tesouros. Se ele levasse Yan Yuer, haveria um problema na distribuição do tesouro. Yan Yuer viu Li Ming hesitar, claramente não querendo acompanhá-la. Ela se sentiu extremamente deprimida. Desde quando ela havia se tornado uma pessoa tão impopular? Ela era tão deplorável ao ponto de afetar o ânimo dele. Esta foi a primeira vez que ela experimentava algo desse tipo. Sentindo-se ansiosa, Yan Yuer rangeu os dentes e disse, antes de entrar no reino místico da besta divina, o Senhor Urulieshi me disse que se eu tivesse algum problema eu deveria procurar por você. Ele me disse que ele já pediu para você cuidar de mim em particular. Yan Yuer subconscientemente apertou os punhos enquanto falava. Era realmente prejudicial para o próprio respeito falar essas palavras. Ela sentiu como se tivesse sido muito injustiçada. Li Ming se atrapalhou. De fato, ele ouviu o Lieshi dizer essas palavras, mas, como só havia sido colocado no fim de alguns outros assuntos, Li Ming simplesmente achou que ele estava brincando e não levou isso ao seu coração. Mas agora, parecia que aquele velho estava falando sério. Bem, tudo bem então. Li Ming relutantemente concordou. Na verdade, ele não era um indivíduo frio e insensível. Embora ele não se considerasse um amigo de Yan Yuer, por bem ou mal, eles ainda treinaram na mesma estrela espiritual flamejante por 2 anos. Ele não podia assistir impotente quando algo acontecia com ela.
Se ela estivesse sozinha com Wangzi, seria extremamente fácil para ela tropeçar em algum perigo fatal ou desastroso. Se isso acontecesse, ele não seria capaz de explicar as coisas para Oliesh. Mas depois de pensar sobre isso novamente, Li Ming adicionou uma informação. Você pode ir comigo, mas vamos definir como vai ser primeiro. Todos os tesouros que encontrarmos dependerão de nossas próprias habilidades em primeiro lugar. O que eu achar não compartilharei com você e as coisas que obtiver não vou querer. Você. Os olhos de Yan Yuer se arregalaram. Ela bufou, seu corpo arfando com uma justa indignação. Como ela viu quão seriamente Li Ming falou como uma expressão inexpressiva, ela queria dar um soco no rosto dele. Ele era simplesmente um enorme valentão. As palavras de Li Ming julgaram-na claramente como um fardo e também implicavam que ela não seria capaz de encontrar algo de algum valor no final. E o mais irritante era que ele também pretendia se proteger, como se ela fosse uma espécie de ladra. Ele realmente achava que ela era uma safada sem vergonha e inútil. Yan Yuer sempre foi uma pessoa orgulhosa e arrogante. Ela nunca pensaria em dividir os tesouros dos outros sem colocar o devido esforço de sua parte. Quem você acha que eu sou? Você realmente acha que eu desejo as coisas que você encontrar tanto? Eu nunca quis elas para começo de história e ainda assim você pensa tão mal de mim. Além disso, você é a pessoa mais rude que eu já conheci em toda a minha vida. O Li Ming coçou o nariz, um pouco embaraçado. As palavras que ele disse eram realmente muito grosseiras. Mas, era melhor colocar os assuntos desagradáveis na frente e acertá-los antes que algo acontecesse. Se eles realmente tropeçassem em algum tesouro escondido, Li Ming não se importaria em dividir uma parte com Yan Yuer. Minha origem não pode ser comparada à de uma orgulhosa filha do céu como você, que vem de uma família tão magnífica. Eu sou de uma origem humilde e comum, então eu certamente preciso valorizar todos os recursos que encontrar. Então, novamente, neste reino místico da besta divina, existem tesouros que poderiam até mesmo tentar o coração de um lorde sagrado. Não é como se eu quisesse ser ganancioso ou algo assim. O tempo é precioso aqui, então eu queria resolver essas coisas de antemão. Além disso, já que você está indo comigo, eu vou te dizer uma coisa antes de sairmos. Se conseguirmos encontrar algum perigo com o qual não consigo lidar, pode existir a chance de eu te abandonar e deixá-la por conta própria. Se isso realmente acontecer, não desejo nada a não ser a melhor sorte para que sobreviva. Quando Li Ming terminou de falar, ele se virou e voou na direção em que a menor quantidade de pessoas estava. Ah! Que canalha detestável! Quando Yan Yuer ouviu as últimas palavras de Li Ming, ela bateu o pé com raiva. Mas, no final, ela ainda teve que seguir Li Ming. Embora Li Ming fosse um pequeno bastardo odioso, ela ainda podia confiar nele. Assim que Yan Yuer estava prestes a sair, Wang Hongzi esperando pacientemente ficou desconcertado. Yan Yuer, qual é o significado disso? Eu estava falando com você, você não me ouviu. Wang Hongzi não sabia que Yan Yuer estava falando com Li Ming agora há pouco. Tudo que ele viu foi quando ela bateu os pés aleatoriamente em um ataque de raiva, como se ela tivesse ficado louca. Então, ela começou a voar sem dizer uma única palavra. Ele ficou imediatamente enfurecido. Até mesmo seus bons amigos estavam observando e, no entanto, Yan Yuer tratou como nada além do vento. Como ele poderia manter a cabeça erguida depois disso? Ele sempre conseguiu conquistar as mulheres com sucesso e esse também era um dos seus maiores talentos, do qual ele se orgulhava. E, no entanto, hoje ele receberá a indiferença de uma menininha. Yan Yuer estava no ar quando ouviu as palavras de Wang Hongzi, palavras que a fizeram ficar ainda mais zangada. Se não fosse por este tarado demoníaco se aproximando dela e fazendo-a se sentir ainda mais em perigo, então ela não teria que pedir desesperadamente ajuda a Li Ming, fazendo-a sofrer tal humilhação e ficar tão irritada com esses assuntos. E se eu te ouvisse e se não te ouvisse? Por que tenho que responder a pessoas como você? Você realmente acha que é tão incrível ou algo assim? Você é apenas um porco assustador correndo atrás de saias por toda parte, mas sua esposa sabe disso.
Depois que Anwer cuspiu estas palavras, ela voou impaciente para o céu, ansiosa para ir tão longe quanto pudesse de alguém como Wang Hongzi. A direção em que ela voou era a mesma direção que Li Ming tinha ido, deixando para trás Wang Hongzi completamente perplexo. Depois de ser amaldiçoado por Anwer cara a cara, ele não sabia como reagir. Ele não sabia o que ele tinha feito para provocá-la tanto para ela agir tão loucamente e repentinamente. Você Wang Hongzi queria dizer algo mais, mas Anwer já havia subido aos céus, imediatamente desaparecendo de vista, deixando-o incapaz de terminar suas palavras. Irmão Hongzi, a direção que a irmã aprendiz Júnior Yan escolheu é ponto. Provavelmente a mesma do irmão aprendiz Júnior Lin. Um homem vestido de vermelho sorriu por trás de Wang Hongzi. Ele era descendente da família Ao, o Renming. Neste momento, tais observações sarcásticas foram claramente destinadas a ridicularizar Wang Hongzi. Wang Hongzi estava originalmente com raiva e essas palavras eram a mesma coisa que sal sendo colocado em suas feridas. O Renming, você teve sua cabeça chutada por um burro. Você realmente acha que Li Ming é parte da sua família Ao? Você realmente acha que os ganhos dele também serão os seus ganhos? Não seja idiota. Se ele não dividisse os recursos que eram seus por direito, você podia ter se tornado discípulo número 1 da sua família Wu. Disse Wang Hongzi, tentando semear a discórdia. O Renming riu, dizendo, mesmo que Li Ming não estivesse aqui, ainda não seria a minha vez de ser o discípulo número 1. A família Wu produziu muitos gênios nestes últimos milhares de anos, então por que seria a minha vez? Eu também estou ciente das minhas próprias habilidades. Por outro lado, se a família Wu puder se tornar mais forte por causa de alguém como ele, então isso significa que minha família terá ainda mais recursos para compartilhar e os benefícios que eu obtiver serão correspondentemente maiores. Durante este julgamento de fundação do reino místico da besta divina, o ancião superior também ordenou especificamente que eu ajudasse o irmão aprendiz Júnior Lin tanto quanto eu puder. Eu não sou como o irmão Wang aqui. Você realmente acha que só porque você se chama Pequeno Tornado das Joias Flamejantes ou alguma porcaria como essa você é tão atraente para todos que você conhece? Você acha que aquelas garotas que você pegou antes são as mesmas que Anwer? Ela tem a linhagem perfeita da Fênix ancestral. No meu clã ancestral da Fênix, ela é a única discípula júnior com menos de 33 anos de idade que tem a linhagem perfeita da Fênix ancestral. Até mesmo o irmão aprendiz sênior Xiaoping não conseguiria. E você acha que ela iria segui-lo por algum motivo? Com base no que? A densidade da sua linhagem. Ah, pare de me fazer rolar de rir. Conforme o Renming gargalhou, ele escolheu uma direção perto de Li Ming e voou para longe. Depois que o Renming saiu, a expressão de Wang Hongzi se tornou ainda mais feia. As relações entre as várias facções do clã ancestral da Fênix eram complexas para começar. Como todos estavam lutando uns com os outros, era natural que os outros insultassem alguém quando tivessem a oportunidade. O Renming simplesmente não se importava em ofender o Wang Hongzi. Ele era alguém que herdara o temperamento selvagem de Wu Lieshi, em termos de experiência, força e talento, ele não era inferior a Wang Hongzi em qualquer ponto. Li Ming, o Renming, espere só. Wang Hongzi rangeu os dentes. Ele se virou e gritou para os dois discípulos da família Wang atrás dele. Estamos saindo. Eles escolheram uma direção e voaram para longe. Essa direção também foi próxima à de Li Ming. E nesse momento, Li Ming e Anwer já haviam voado a mais uma dúzia de milhas do ponto em que eles estavam. Nesta área desconhecida do reino místico, eles tinham que permanecer sempre vigilantes e ninguém se atrevia a voar rápido demais. Caso contrário, se eles voassem em uma fenda espacial a uma velocidade 10 vezes maior que a do som, isso realmente seria uma morte injusta. Ao longo do caminho, Li Ming e Anwer não falaram uma única palavra um para o outro. Li Ming estava espalhando seus sentidos em todas as direções, vasculhando cada pedaço de terra. Quanto a Anwer, ela ainda estava furiosa, repleta pela raiva, então não se incomodou em tentar falar com Li Ming. Antes de entrar no reino místico da besta divina, Li Ming havia lido todos os materiais disponíveis sobre essa terra. Um dos textos que ele leu era o compêndio do reino místico da besta divina.
Este compêndio era o total de informações recolhidas e materiais deixados pelos anciãos ancestrais das 4 famílias da besta divina que exploraram o reino místico da besta divina nos últimos 100 milhões de anos. O reino místico da besta divina possuía um espaço e tempo separados. Era um espaço e um tempo completamente diferentes dos 3.000 mundos do reino dos deuses. As regras do mundo também eram diferentes aqui. As formas vitais que viviam aqui seguiam outro padrão. Elas tinham movimentos fantasmagóricos e ocultos e eram todas assassinas cruéis e sanguinárias. Embora o reino místico da besta divina parecesse morto e abandonado, a verdade era que inúmeros perigos estavam esperando para emboscá-los aqui.